Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Pois é, essa é a pergunta que vale trilhões de dólares e que basicamente define o futuro. A gente não está falando só de uma corrida tecnológica, não, é uma batalha com muito em jogo para estabelecer a filosofia que vai governar a ferramenta mais poderosa que a gente já criou. Então vamos mergulhar nisso. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos mapear essa corrida global. Depois, analisar as 3 principais estratégias que estão na mesa. Em seguida, a gente vai ver uma reviravolta surpreendente que veio da Europa. E por fim, vamos entender o que tudo isso significa para o futuro da regulação. No centro de tudo isso, existe um conflito fundamental, sabe? As maiores potências do mundo não estão só competindo para ver quem constrói a melhor inteligência artificial. Elas estão competindo para impor a sua própria visão de como essa tecnologia deve ser controlada. E para a gente não ficar no achismo, toda a nossa análise de hoje é baseada nesse relatório super completo da Câmara dos Deputados. Ele basicamente mapeia todas as legislações de IA ao redor do mundo. É sem dúvida a fonte mais completa que a gente tem sobre o assunto. No fundo, o debate global se resume a 2 grandes filosofias. De um lado, você tem a abordagem baseada em risco. Ela cria regras bem detalhadas para cada nível de perigo. O bom é que isso dá segurança jurídica, mas o risco, claro, é que pode ser tão rígida que acaba matando a inovação. Do outro lado, tem a abordagem baseada em princípios, que é mais leve, mais flexível, ótima para startups. Só que o perigo aqui é o contrário. Pode criar uma baita insegurança jurídica para as grandes empresas e, claro, para a sociedade. E essa divisão filosófica nos leva a 3 grandes blocos de poder. Cada um com uma estratégia muito, mas muito clara. É quase como uma guerra fria regulatória para definir as normas do futuro. Vamos dar uma olhada em como cada um deles se posiciona. Esse quadro aqui resume o jogo todo perfeitamente. Primeiro, a União Europeia, que age como o árbitro. Ela quer regras super abrangentes, baseadas em risco, mas o grande desafio é não matar a inovação do processo. Depois, a gente tem os Estados Unidos, que funcionam como o laboratório. Lá não tem uma lei federal única, é um mosaico de leis estaduais, de orientações. Isso permite muita experimentação, mas o risco é a fragmentação e a incerteza. E por fim, a China, o arquiteto. Lá o controle é estatal, forte, com uma abordagem em várias camadas. O desafio constante deles é equilibrar esse controle com os direitos individuais e o avanço da tecnologia. A estratégia da Europa contava com um trunfo importantíssimo, o tal do efeito Bruxelas. A ideia é bem simples. Como o mercado europeu é gigante e muito rico, as empresas multinacionais preferem adotar as regras da Europa no mundo inteiro para simplificar suas operações. Foi o que aconteceu com a GDPR, a Lei de Proteção de Dados, lembra? A aposta era que a lei de IA seguiria o mesmo caminho, se tornando padrão global na prática. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Mas é aqui que a história tem um plot twist. Justo quando todo mundo esperava que a Europa fosse dobrar a aposta nas regras rígidas, aconteceu o inesperado, um recuo estratégico. A própria comissária de tecnologia da União Europeia, a Henna Virkkunen, veio a público e admitiu que é preciso simplificar. Essa declaração é um sinal claro de uma mudança de rota, sabe? É o reconhecimento de que talvez a abordagem inicial tenha ido longe demais. E isso contradiz completamente a aposta no efeito Bruxelas. Tá, mas por que essa marcha ré? A pressão foi gigantesca. Gigantes como Apple e Meta simplesmente suspenderam lançamentos na Europa, falando que a complexidade e a incerteza jurídica eram demais. As críticas, tanto de dentro quanto de fora, apontavam que as regras eram excessivas e que os custos para se adaptar poderiam chegar a 31 bilhões de euros. Ou seja, a realidade do mercado bateu de frente com a teoria da regulação. E a principal mudança que está sendo proposta é exatamente essa: permitir que as empresas processem dados sensíveis, como origem étnica ou religião, com um objetivo muito específico: identificar e corrigir vieses nos algoritmos. É uma flexibilização crucial que mostra uma Europa tentando ser mais pragmática, tentando achar um equilíbrio entre proteção e inovação. Bom, com esse recuo da Europa, o cenário global fica ainda mais embaralhado.
Como é que as outras nações, incluindo o Brasil, se posicionam nesse novo tabuleiro? O Brasil é um ótimo exemplo dessa dinâmica. O nosso projeto de lei, o 2338, ele se inspira muito no modelo europeu, adotando aquela abordagem baseada em risco. Só que não é um copia e cola, não. O projeto mostra um padrão que a gente pode chamar de adoção com adaptação, porque ele traz elementos únicos da nossa legislação que é muito forte na defesa do consumidor, por exemplo. No final das contas, toda essa disputa global pode ser entendida por um conceito: o trilema regulatório. Nenhum país consegue ter o máximo dos 3 objetivos ao mesmo tempo. É impossível ter máxima inovação, máxima proteção de direitos e máxima agilidade regulatória. A União Europeia priorizou a proteção, os Estados Unidos a inovação, a China a agilidade com o controle estatal. O recuo da Europa, na verdade, é uma tentativa de reajustar o seu ponto dentro desse trilema. Então, o que a gente está vendo não é a vitória de um modelo sobre o outro. É um jogo complexo de influências. O futuro padrão global de IA não vai ser definido por um único vencedor, mas sim por uma combinação dinâmica, uma mistura de competição e colaboração entre essas diferentes visões de mundo. A questão que fica é: qual filosofia vai prevalecer na próxima década? Obrigado por assistir ao briefing. Se essa análise te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!